Olá, meus prezados, tudo bem? Que tal compartilharmos um pouco de conhecimento e experiência profissional? Topa? Vamos nessa então. Bom, vou começar do início, tá? Espero que o vídeo não fique tão extenso. Minha primeira experiência profissional, carteira assinada, foi lá por meados de 1980. Se não me falha a memória, meu piso foi cadastrado em 85 na Soten Engenharia Limitada. Foi meu primeiro emprego em carteira assinada, mas não foi apenas um emprego. Para mim foi bem mais do que isso. Foi uma escola onde eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Para mim foi um aprendizado assim excepcional. A Soten é uma das poucas empresas que prestavam serviço para a Coelba, estatal, né? O pessoal não sabe, a Coelba é a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, certo? Mas a gente também prestava serviço para outras empresas do mesmo ramo, né? Por exemplo, a CEAL, que é a Companhia Energética do Estado de Alagoas, entre outros, tá, pessoal? Na Soten tinha diversos setores. Eu passei por quase todos eles. O CEPS, que era o setor pessoal, o CEFIM, que era o setor financeiro, tinha o setor de orçamentos, produção, auditoria, almoxarifado, CPD e suprimentos. Eu comecei como office boy, tá? Na época eu era office boy e comecei no CEFIM como auxiliar administrativo e fui progredindo. Passando pelo CEPS, onde eu aprendi a calcular rescisões de contrato, horas extras, 13º salário, férias, preenchia contra-cheques, enfim, tudo que era de competência do setor pessoal. E fazíamos tudo em máquinas de datilografado. E usávamos IBM e Facit, né, que era um top de linha. Computadores até que tinha, tá, pessoal? Só que era do setor do CPD e naquela época computadores eram bastante limitados. Como eu já tinha passado pelo setor financeiro, já conhecia todo o expediente do setor financeiro, eu não tive dificuldade para me adaptar ao setor pessoal. Daí surgiu uma oportunidade de promoção no setor de suprimentos, onde eu ficaria responsável pelo controle geral de entrada e saída de materiais de expediente. Canetas, papéis para xerox, clipes, grampeadores e grampos, borracha, papéis e envelopes timbrados. Eu tinha que controlar para não deixar faltar no estoque, tá, pessoal? Eu fazia isso através de Cardex. Tipo esse aqui, ó, que era uma ficha que eu mesmo bolei. Era uma ficha que eu registrava todo o material individualmente, tá, pessoal? É como se fosse uma certidão de nascimento. Para cada material tinha a sua ficha. Eu colocava a nota fiscal de entrada, colocava o número dela, a quantidade que entrou do produto. Vamos dar um exemplo aqui como caneta. Aí eu colocava a nota fiscal tal, entrada, tantas unidades. E aí, à medida que o pessoal ia pegando o setor, eu ia dando baixa. Setor tal, pegaram tantas. Setor tal, pegaram tantas. Só que tinha alguns materiais que não podiam faltar de jeito nenhum, tá, pessoal? Por exemplo, papéis e envelopes timbrados e talões de notas fiscais, porque esses eram confeccionados em gráficas, entendeu? E as gráficas normalmente demoravam um século, às vezes levava meses para que devolvessem para a gente. A gente tinha que solicitar logo. Quando o estoque baixava 50%, eu já solicitava para que fosse impresso, porque não era como hoje, tá, pessoal? Que a gente tem impressora, a gente bota lá e imprime. Não, eram talões de notas fiscais impressos em gráfica. Aí lá na gráfica eles tinham que ter a matriz, né, para rodar o material. Era meio complicado, entendeu? Então isso aí demorava, levava tempo para que eles devolvessem para a gente. Então não podia faltar. E pensem aí, uma empresa que trabalhava diariamente com concorrência, tinha que ter todo o material em estoque, tá, pessoal? E assim, antes de eu assumir esse setor de suprimentos, era a lá vão ter. Todo mundo fazia o que queria. Todo mundo se servia. O setor ficava lá aberto, o funcionário chegava lá e se servia. Então não tinha um controle. Aí o que acontecia? Um exemplo, canetas. Eu comprava 5 caixas de canetas. Cada caixa vinha com 50 canetas. Eu comprava 2 caixas de caneta azul, 2 caixas de caneta preta e 1 caixa de caneta vermelha. Eram 250 canetas para uma empresa com 35 funcionários. Aí o pessoal começava a pegar. Aí quando terminava é que ia pedir para comprar. Aí às vezes estava todo mundo sem caneta, ficava um pedindo emprestado do outro. Fulano, tem caneta aí, tem caneta aí. Por quê? Porque não tinha caneta lá no setor de suprimentos, porque não tinha uma pessoa para controlar. Então quando eu passei a controlar o setor de suprimentos, acabou com isso, não faltou mais material lá. Não faltava porque eu controlava, tinha materiais quando chegava a 30% do estoque, eu já pedia, material quando chegava a 20% eu já pedia, que era material menos usado.
entendeu? Daí eu fiquei também responsável por mais 2 setores, o setor de Xerox e o setor de Telex. Aí tinha material para o Telex, que era fita de impressão, fita de gravação e a bobina, que era tipo fax. O fax também, na época que o fax surgiu, porra, foi uma inovação, né? O fax também tinha uma bobina de papel, lembram? A gente discava para a empresa, a qual tínhamos interesse em enviar o fax, e inseríamos o documento, poderia ser nota fiscal, poderia ser uma cotação de preço, ou até mesmo um texto em uma folha de papel ofício, e enviava para a empresa. Lá a empresa recebia a via que era emitida justamente na bobina de papel. Lembram disso? Mas se vocês quiserem saber mais sobre o Telex, vocês verificam lá. Esse Telex eu acho que nem existe mais, tá, pessoal? Era bastante antigo ele. O TE315 da Olivetti. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o Telex TE315 da Olivetti, tá, pessoal? Bastante antigo. Na verdade, eu vi há uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, nos Correios, né? Eu fui na agência do Correio e vi um. Aí eu fiquei lembrando quando eu trabalhava com ele, né? Ele tinha essa luminária, né? Quando a gente trabalhava à noite no escuro. Quer dizer, claro, a sala que ficava tinha iluminação, né? Mas muitas vezes a gente usava essa lumináriazinha dele aí. Tinha esse disco aí, né? Um telefone normal. Todos tinham naquela época. Não era teclado, era esse disco. A gente discava para a empresa que a gente queria enviar a mensagem e apertava esse botão verde para pedir acesso, tá? E aí liberava um acesso e a gente enviava o Telex. E tinha a fita que a gente gravava. Nessa imagem, a bobina não está no local correto. Na verdade, ela está no porta-bobina. A gente usava isso aí para deixar uma bobina de reserva, porque a bobina ficava na parte traseira aí, como se fosse uma máquina datilografar. Então, eu acho que não existe mais esse Telex não, tá, pessoal? Porque, como eu falei, a última vez que eu vi um foi há 7 anos atrás, nos Correios, tá? Correios, Banco do Brasil, trabalhava com o Telex. Aliás, eu acho que a maioria das empresas daquela época trabalhavam com esse tipo de Telex, mas aí depois a coisa foi inovando, depois apareceu um Telex mais moderno, tipo computador, tá? Aí depois surgiu o fax, ficou mais fácil ainda de se comunicar. E assim, pessoal, o trabalho que eu desenvolvia aí de suprimento, aparentemente era fácil, mas não era fácil não, tá, pessoal? Não era fácil mesmo, porque eu, além de tomar conta do suprimento, eu tomava, como eu falei, eu tomava conta da Xerox e do Telex. Às vezes eu estava cá no suprimento fazendo levantamento para comprar material e aí alguém precisava tirar Xerox. Eu ia lá na sala da Xerox, tinha que abrir a sala da Xerox para tirar Xerox. Aí alguém vinha com Telex para passar com urgência de cotação de preço. Eu tinha que ir para... Era complicado, era uma trabalheira danada, mas eu desenvolvia da melhor forma possível, sempre me comprometi com meus afazeres. Nunca fui advertido, nunca fui chamado a atenção. Por quê? Porque eu sabia das minhas obrigações. Não precisava ninguém mandar eu fazer aquilo que eu sabia que eu tinha que fazer, que era obrigação minha fazer, tá? Hoje, quando o profissional exerce suas funções com dedicação, comprometimento, porque sabem das suas obrigações, muitos colegas dizem que é puxar saquismo. É uma total inversão, pessoal. Quando assumi o setor de suprimentos, criei uma norma lá que muitos no início me criticaram. Eu só liberava materiais com a apresentação do mesmo usado. Por exemplo, vamos colocar novamente caneta aqui, tá? Como exemplo. Um funcionário de determinado setor vinha pegar uma caneta nova, mesmo que ele trouxesse a ordem assinada, né, autorizada pelo seu encarregado, né, no caso pelo gerente, ainda assim ele tinha que devolver a caneta usada, porque eu guardava essas canetas usadas e quando eu solicitava a compra de novas, eu apresentava todas as canetas usadas, porque aí eu me cobria. Ninguém podia dizer, tá acabando a caneta rápido, fulano tá levando para casa. E aí, como é que ia ficar? Então, para me cobrir, o que é que eu fazia? Eu pedia, traga usada. Tinha uma menina chamada Miraci mesmo lá. Ela era auxiliar do setor de auditoria, Zé Raimundo, que era auditor de lá da empresa. José Raimundo, ele deve ter morrido já, que ele já era um coroa, já era velho ele, tá? Zé Raimundo. Minha irmã era secretária de produção. Eu e essa menina Miraci tínhamos amizade tão grande que as pessoas achavam que éramos namorados. Quando eu passei a controlar esses setores, eu não sei, de uma hora para outra a menina virou a casaca para o meu lado, parou de falar comigo, começou brigando, toda vez brigava. Ela vinha só com a ordem, não trazia a caneta. Aí eu mandava ela fazer, ela voltar. Miraci, eu gosto de você, você é minha amiga, mas você sabe, é a norma, eu sou cobrado, então eu tenho que cobrar também. Ela, poxa, aí voltava. Ela sabia que tinha que levar a caneta usada. Aí com o tempo, ela já começou a ficar chateada. Poxa, que chato isso. Começou a ficar chateada, até que teve um momento que ela já veio me dizer desaforo, eu retribuí,
Nunca fui de levar desaforo para casa, principalmente eu estando com a razão, tá pessoal? E apesar de gostar muito dela, ela estava mal acostumada, infelizmente. Eu na minha razão, não tem quem venha me... Quem vai dizer e vai ouvir, tá? Eu na minha razão, se eu tiver errado eu até não peço desculpa, tudo. Mas eu na minha razão não. Miraci era estagiária. Ela deveria ter na época seus 15 anos, era bastante jovem. Eu estava com meus 17 para 18 anos. Mas assim, a gente tinha muita amizade, né? A gente almoçava lá no refeitório, tínhamos 1 hora de almoço. Nesse intervalo, ficava na frente da empresa, passava o rapaz vendendo picolé, a gente sempre comprava picolé, ficava chupando picolé. Ela morava lá em Doavelã mesmo, me apresentou os pais dela, pessoas boas. E apesar dela ter pouca idade, ela tinha outra mentalidade, tá pessoal? Uma mentalidade diferente das pessoas de hoje em dia. Ela reconheceu que estava errada e me pediu desculpa. Esses 3 setores foram criados porque ficavam abandonados. Todo mundo mexia. Por exemplo, pessoas precisavam de xerox, ia lá na máquina de xerox, tirava a xerox, não tinham cuidado. Aí de repente, quando o outro ia lá, a máquina de xerox estava com problema. Aí tinha que ligar para o pessoal da Xerox do Brasil para enviar um técnico para verificar a máquina. A mesma coisa acontecia com o Telex. Funcionários que achavam que sabiam operar o Telex chegavam lá, sentavam e aí operavam, faziam o que bem queriam lá. Aí quando dava problema, não aparecia quem foi que causou o problema. Então, por isso que eu fiquei encarregado por esses 3 setores. E aí eu comecei a zelar. A Xerox, por exemplo, eu dava manutenção. Eu vi o cara da Xerox do Brasil dando manutenção. Aí eu aprendi. Aí eu dava manutenção. Eu trocava o toner, claro, o toner era bem simples de fazer, tá? Mas tinha a parte do cilindro, que às vezes o cilindro estava gasto, aí começava a riscar o papel. Quando a gente ia tirar a xerox, o papel saía marcado. Aí solicitava do almoxarifado central, porque no meu caso, meu setor era suprimento interno, só material de expediente. Aí eu tinha que solicitar do almoxarifado central. Aí o almoxarifado central comprava um cilindro e eu substituía. Olha uma dela aí, ó, que eu encontrei na web. O Bonello era que tinha 3 bandejas e cada bandeja dessa pegava um tamanho diferente de papel. O tamanho máximo, se não me falha a memória, era 80 por 60 ou era 80 por 50, era algo do tipo. E quem tinha muito dessas máquinas aí era a copiadora Carvalho, né? Tinha dessas e tinha outras superiores, né? Mais evoluídas, porque a copiadora Carvalho trabalhava com isso. E se a gente olhar para um passado mais distante, na era das gráficas, veremos que essas máquinas aí, para aquela época lá, já foram evoluções. E assim, eu não tenho dúvida que eu era uma das pessoas que mais trabalhavam na Soltém Engenharia. Olha só, eu tomava conta do setor de suprimento, controlava todo o estoque do material de expediente, não podia faltar nada, porque a empresa trabalhava diariamente com concorrência. A gente saía de uma concorrência e já entrava em outra. Então não podia faltar nenhum material de expediente. Aí eu tomava conta da Xerox também, que tinha que ter controle. Tomava conta do Telex, porque assim, Telex também tinha custo. Como hoje a gente paga as operadoras de internet, né? Telex também a gente pagava. E quando passava a Telex para outro estado, tinha custo, tudo tinha custo. Então tinha que ter controle nisso também. Além disso tudo, eu ainda ficava responsável pela manutenção das máquinas, todas as máquinas, Facite, Olivetti, IBM, máquina de escrever e calculadora. Eu que ficava responsável. Por exemplo, a máquina daquela dava defeito, tinha que passar por mim. Eu tinha uma relação com todos os contatos das assistências técnicas. E aí, o que acontecia? Quando vinha para minha mão, eu já entrava em contato com a assistência, solicitava um técnico, o técnico ia até a Soltém, fazia o orçamento. Se tivesse algum componente que precisasse ser substituído, ele dizia. Eu passava lá para Luiz Maciel, que era o encarregado do almoxarifado, e ele comprava o componente para substituir, pronto, beleza. Mas isso aí também passava por mim, pessoal, certo? Mas eu fazia com gosto, porque eu só tinha a ganhar. A cada dia eu ia progredindo mais ainda profissionalmente. E no meu setor, era muita coisa que tinha para se fazer. Aí assim, parece ser fácil, mas não era fácil, tinha muita coisa para se fazer. E com isso eu peguei uma experiência muito grande, eu aprendi muito, muito mesmo. Foi um aprendizado assim que depois que eu saí de lá eu vim colher os frutos. Foi uma empresa que me proporcionou, claro que também teve a minha parte, né? Eu também fiz, me comprometi a fazer e fiz da melhor forma que eu podia fazer. Existia uma reciprocidade. E assim, eu não tenho a menor dúvida que foi na Soltém que eu me formei nessa área, tá, pessoal? Verdadeiramente nessa área eu me formei na Soltém Engenharia.
E eu sou muito grato a essa empresa por ter me proporcionado isso aí. Bom, vocês vão me perguntar agora o que é que tem a ver esse desenho com tudo isso que eu estou falando. Eu posso garantir para vocês que tem tudo a ver, porque é a minha trajetória profissional. Só que eu não vou poder falar tudo aqui nesse vídeo, que vai ficar muito extenso. Então eu farei outro vídeo da mesma forma até chegar no momento onde citarei sobre esse desenho, tá bom? Porque isso aqui também faz parte do meu aprendizado. Isso aqui é um serviço técnico, tá, pessoal? Trabalhei com técnicos, com engenheiros, com arquitetos na área naval, mas eu não vou poder adiantar para vocês porque, assim, o vídeo vai ficar muito extenso, aí vai se tornar muito chato. Então eu farei outro vídeo e vou contando, né, a minha experiência profissional nesses meus 55 anos de idade. Se eu fosse convidado para voltar a trabalhar na área naval, eu voltaria com certeza. Eu quero mostrar isso aqui, ó, da Sotem. Bom, a Sotem aqui, ó, vocês podem ver, essa empresa aqui era do grupo da Sotem, a Eutec, né? Tinha a ADF, tinha a DIMEC, deve estar por aqui a DIMEC. Aqui, ó, DIMEC, essa DIMEC aqui ficava lá na Barão de Cotegipe, inclusive a gente saía naquele bloco Barão da Baroa, da Barão de Cotegipe. Eu tive a oportunidade de sair também naquele bloco Carnaval, isso há muitos anos atrás, pessoal. Isso aí foi 80, tá? Década de 80. E aí, pessoal, infelizmente a Sotem, isso aqui é tudo processo, tá? A empresa já foi dado baixa, eu mostrei para vocês ali. A copiadora Carvalho também, né? Foi dado baixa, faliu. Porque depois que lançaram essas impressoras multifuncionais, né? Que pega no computador, aí já não tem mais gráfica, sabe? Difícil você encontrar gráfica. A copiadora Carvalho tinha várias máquinas gigantescas, né? Não sei se vocês lembram, ficava lá no comércio. Eu já fiz muito serviço na copiadora Carvalho. Quando não dava para fazer na Sotem, eu fazia lá, né? Mandava para lá, o cara levava. E aí, como vocês podem ver, a Sotem Engenharia tá aqui, ó. Ela foi dada, tá, a situação é de cadastrar o motivo, ela foi dado baixa, né? Ela baixada aqui, ó, situação baixada, certo? Porque faliu, né? Não dá para entender como é que eu não sei como é que essa empresa faliu. Aqui o CNPJ dela, que na época era CGC, né, que era Cadastro Geral de Contribuintes, hoje é CNPJ. Eu sempre dizia 15 154 107 barra 1000 de ré, traço 61, quando eu fazia orçamento pelo PABX, né, telefone. Mas enfim, eu vou parar por aqui, depois gravarei outro vídeo e vou continuar até chegar nesse desenho aqui, tá? Nesse projeto aqui, aqui é uma vista em 3D, você tem aqui a vista do teto, a laje, você tem a vista frontal e a vista lateral. O lado de cá tracejado é o que a gente não vê, é uma parede também, mas só que não dá para ver porque tem essa parede aqui de frente, então não dá para a gente ver. Aqui dá até para a gente ver, se aqui tiver um portão e estiver aberto, dá para a gente ver esse detalhe aqui, só esse detalhe aqui, beleza? Enfim, pessoal, eu vou chegar aqui nesse desenho, mas no próximo vídeo, não sei se vai ser no segundo, no terceiro vídeo, no quarto vídeo, não sei, mas eu vou chegar até aqui, porque eu vou contar para vocês toda a minha trajetória profissional. Valeu, pessoal, beleza?